Nessa semana vamos estudar um assunto muito importante. Assim como os outros, que são importantes, este se constitui na essência daquilo que podemos aprender sobre uma doutrina correta e verdadeira e se constitui na essência da maneira como devemos apresentar essa doutrina. Nós vamos aprender nessa semana como compartilharmos a história de Jesus, mas também as doutrinas de Jesus. E eu começo esse áudio fazendo uma pergunta para você refletir. O que é mais importante? Cristo ou suas doutrinas? Eu sei que várias pessoas diriam, Cristo é mais importante que as doutrinas. Mas respeitosamente, eu posso lhe garantir que à luz da Bíblia isso não é correto. Na verdade, é Cristo e suas doutrinas são extremamente importantes. E por que não há separação entre os dois? A resposta é simples. Os ensinamentos de Cristo refletem aspectos diferentes do caráter dele. E quando nós compreendemos estas doutrinas, ensinamentos que refletem diferentes aspectos do caráter dele, nós aprendemos mais sobre sua pessoa e inclusive podemos amá-lo mais, melhor e de uma maneira muito mais qualificada. Então, cada doutrina que você estuda, tendo a Cristo como centro, você conhece um aspecto a mais do caráter de Cristo. Por exemplo, se você estuda a doutrina do juízo, você aprende que Cristo é o juiz, justo juiz. Se você estuda a doutrina da justificação pela fé, você aprende que é a justiça de Cristo quem possibilita que você seja perdoado no dia do juízo. Se você estuda a doutrina da lei, você percebe que unicamente a graça de Cristo pode lhe salvar, porque você não é capaz de obedecer toda a lei sem a ajuda do Espírito Santo, você fracassa, mas ao mesmo tempo a lei lhe mostra a santidade de Deus e a sua pecaminosidade, mostrando para você a necessidade de se aproximar mais de Jesus. Se você estuda, por exemplo, sobre a Trindade, você vai perceber que Cristo é a pessoa da divindade que veio a este mundo, morreu pelo ser humano e que hoje se encontra no santuário celestial com a sua natureza divina humana como consequência eterna, diríamos assim, do seu amor infinito pelo ser humano. E ele se encontra como o nosso sumo sacerdote no céu. Então, cada doutrina, cada ensinamento reflete um aspecto diferente de Cristo. E por isso, para você testemunhar de Cristo, além de compreender a pessoa dele, na verdade você precisa estudar as doutrinas dele, as doutrinas bíblicas, porque cada doutrina reflete um aspecto diferente do caráter de Jesus Cristo. Então tenha em mente nessa semana que para testemunharmos sobre Jesus é muito importante que falemos do que ele fez em nossas vidas, que falemos da transformação que ele realiza e do que ele faz por nós, mas também é muito importante que estudemos as doutrinas de Cristo, porque elas revelam aspectos, detalhes diferentes do caráter de Cristo. E assim temos uma visão mais ampla de quem é o Salvador, de quem é Deus. Eu não posso deixar de lembrar a você que dia 10 de setembro eu terei um evento ao vivo no Facebook, um aulão sobre interpretação bíblica. Você precisa correr e se inscrever porque as vagas são limitadas. Já temos muitas pessoas inscritas, muitas pessoas interessadas em participarem deste aulão, porque nesta aula eu vou ensinar a você regras de interpretação do texto bíblico, vou lhe mostrar como eu costumo ler a Bíblia e estudá-la. Eu quero ajudar você a ter uma experiência real e verdadeira com a palavra de Deus. E por isso eu quero que você me dê a oportunidade de lhe ajudar, para que você leia a Bíblia com outros olhos, para que você compreenda a palavra de Deus na sua essência, para que você aprenda a entender o propósito original que o autor inspirado tinha com o texto. Então, na descrição do áudio, você vai ver um link onde você vai clicar, inscrever-se
para este evento ao vivo, porque você não pode perder essa oportunidade. Para mim vai ser uma honra ter você como aluno e contribuir para a sua aprendizagem e aperfeiçoamento de sua capacidade de estudar as Escrituras. Um grande abraço, Deus te guarde e até dia 10 de setembro, 9 horas da noite. Obrigado por a sua companhia, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Hoje veremos que Cristo é o fundamento do nosso testemunho, o fundamento da nossa fé e o fundamento e a razão da nossa vida. E eu vou explicar isso a você. Primeiramente, vamos ver como que uma pessoa é considerada na Bíblia quando ela não conhece a Cristo e o plano de salvação. E depois veremos como a pessoa é considerada na Bíblia quando ela conhece a Jesus e o plano de salvação. Vamos começar lendo Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em resumo, em Efésios 2, 1 a 3, Paulo diz que antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque, de acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, sem Cristo, sem estarmos justificados pelos nossos pecados, estávamos acostumados a andar segundo as inclinações da nossa natureza pecaminosa, dos nossos pensamentos maus, e por natureza nós éramos filhos da ira, destinados à ira de Deus. Entretanto, a eternidade não será a mesma coisa para Deus se você e eu não estivermos lá. Deus não quis que nós permanecêssemos mortos em nossos delitos e pecados. E em Efésios 2, 4 a 10, nós vemos agora o que acontece ou o que acontecerá com aquele que decidir aceitar a Jesus. Antes de Cristo, a pessoa é considerada filha da ira, morta nos seus pecados. Depois de Cristo, a coisa muda de figura. Efésios 2, 4 a 10 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando aceitamos a Jesus, deixamos de ser filhos da ira e deixamos de estar mortos em nossos pecados. Nós recebemos, por causa da rica misericórdia de Deus e do seu grande amor para conosco, nós recebemos vida juntamente com Cristo. Por quê? Quando Cristo morre sem merecer, ele tem direito a ressuscitar, porque ele não era pecador. E ele tem o direito legal de transferir a sua justiça para todo aquele que crer nele e o aceita como Salvador. Então, graças a Jesus
e a sua ressurreição, você e eu fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Não precisamos mais morrer eternamente, mas podemos passar da morte para a vida. E além disso, o texto diz que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, a presença de Jesus no santuário celestial é a certeza da nossa presença na eternidade um dia. E aqui é dito que esta salvação é um presente, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém ao estiver no céu se glorie dizendo assim, eu estou aqui porque eu fui o cara. Não, ninguém vai se gloriar nisso. Quem se gloriar no céu se gloriará apenas em Jesus Cristo e no seu sacrifício substitutivo. Ao mesmo tempo, quando nós estamos em Cristo, nós mudamos de vida. Não deixaremos de pecar porque temos uma natureza pecaminosa, mas iremos obtendo vitórias sobre ela ao longo da nossa vida. E como consequência dessa salvação e desta graça atuante, o verso 10 de Efésios 2, que eu li para você, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então você consegue perceber que antes de conhecer a Cristo, éramos mortos em nossos pecados, não éramos capazes de praticar tantas boas obras, éramos filhos da ira, e depois de conhecermos a Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, não estamos mais mortos por nossos pecados, porque Ele nos perdoou e nos justificou. Estamos nos lugares celestiais, porque Cristo estando lá é a mesma coisa que nós estarmos, e agora Deus prepara a nossa vida, trabalha em nós, para cada vez nos tornarmos pessoas melhores que glorifiquem a Deus por meio das nossas obras, por meio da nossa vida. Isto não é salvação pelas obras, porque a salvação é um dom de Deus. Mas quando recebemos este dom, nos tornamos pessoas melhores. Vamos sendo transformados ao longo da vida. E é por isso que 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Veja que vantagens há em pertencermos a Cristo. Em Cristo nós temos esperança. Temos esperança de que se viermos a morrer, seremos ressuscitados no último dia, como ele promete em João 6,40. E se estivermos vivos por ocasião da volta dele, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, como lemos em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então vale a pena você conhecer a Cristo, relacionar-se com Ele em oração, estudar a sua palavra, e você vai perceber que a sua vida será outra depois desta relação com Cristo. Eu quero aproveitar e convidar a você, nós estamos chegando no dia 10 de setembro e nós vamos ter um aulão ao vivo, um evento ao vivo no Facebook sobre interpretação bíblica. Eu vou dar a você dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto. E você não deveria perder este evento. Quando você marcar que vai, porque você vai ter um link aqui à sua disposição, não apenas marque ou não apenas demonstre interesse, garanta o seu ingresso, porque nós já temos 3.000 interessados e se você não adquirir o seu ingresso, você vai perder esta oportunidade de ter uma aula sobre interpretação bíblica. Além de eu dar a aula, talvez 1 hora, 1h30, não importa. Eu quero ensinar bem você a estudar a Bíblia de uma forma diferente. E além disso, eu vou abrir um momento para perguntas, porque eu não quero que nenhum aluno saia com qualquer dúvida. Então é um evento online ao vivo, muito acessível. Você não deveria perder essa oportunidade. Então, quando você manifestar o interesse, dizendo assim, eu vou, já garanta a sua vaga imediatamente, para você não perder essa chance. Porque eu quero, inclusive, nós vamos fazer uma aula prática. Além de eu apresentar para você os conceitos de interpretação bíblica, eu vou fazer uma aula prática com você. Eu vou estudar com você uma das cartas de Paulo para ensinar você a estudar as epístolas. Então você não deveria perder. Clica no link que está aqui na descrição do áudio, garanta a sua vaga, pague o ingresso,
porque vai ser uma bênção para a sua vida espiritual e para você repartir com muitas pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ter acompanhado o estudo de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso programa. Que Deus te abençoe, um abraço e até amanhã. Hoje vamos ver a importância de contarmos sobre o que Jesus fez em nossas vidas e como podemos fazer isso. Vou começar lendo para você o que está em Marcos capítulo 5, versos 1 a 17. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Marcos, ele destaca um homem possesso por demônios, e na verdade eram dois. Marcos destaca um porque este foi o que mais chamou a atenção dele, enquanto Mateus menciona os dois endemoniados. Imagine uma cena terrível como essa. Duas pessoas morando entre os sepulcros, gritando, se cortando e com um poder sobrenatural. E ninguém conseguia segurar essas pessoas. E Jesus percebe ali que uma legião de demônios estava dominando a mente dessas pessoas. O diabo gosta, ele tenta dominar a mente das pessoas para poder, obviamente, destruí-las, desfigurar nelas a imagem de Deus. E aconteceu que o Senhor Jesus expulsou esses demônios e permitiu que eles fossem parar numa manada de porcos. Jesus o fez isso, primeiro para mostrar e conscientizar aquele povo de que eles valorizavam mais os porcos do que as pessoas que estavam possessas. E segundo, Jesus nunca autorizou o consumo de carne de porco. Se você ler João 6, verso 12, você percebe que Jesus era contra o desperdício de alimento. Jesus, por exemplo, mandou recolher cestos de pães, num total de 12 cestos,
simplesmente porque ele não queria que alimento fosse desperdiçado. Se a carne de porco fosse um alimento apropriado e permitido por Deus, jamais Jesus permitiria que uma manada de 2.000 porcos se precipitasse para o fundo do mar e assim as pessoas daquela região perdessem tanto alimento. Vamos fazer aqui uma análise. Se tinham 2.000 porcos naquela manada, vamos calcular por baixo que cada porco pesasse 80 quilos. Simplesmente, Jesus jogou fora, entre aspas, 160 mil quilos de carne, que poderia alimentar as pessoas. Mas como esta carne é imprópria para alimentação, como diz Levítico 11, versos 7 e 8 e Deuteronômio 14, então Jesus não fez questão de incentivá-los a criarem porcos. Mas o que mais chama a atenção na história é que essas pessoas que foram possessas, elas tiveram uma gratidão tão grande por Jesus que quiseram segui-lo para onde quer que ele fosse. Mas Jesus tinha uma outra missão para eles. E eu vou ler para você Marcos 5, 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Aqui está o principal do que a lição de hoje quer nos transmitir. Quando somos salvos por Jesus, libertos do mal, ou libertos de um vício, ou libertos de uma vida de pecado, obviamente não deixamos de ser pecadores, mas quando passamos por uma transformação, nós devemos contar para as pessoas como que Jesus fez isso em nossas vidas. Esse é o testemunho pessoal que Jesus quer que você dê acerca dele. E foi o que ele pediu, para que esta pessoa aqui, lá em Decápolis, uma região que na verdade era composta de 10 cidades às margens do Mar da Galileia, ele deu um testemunho em todas estas cidades sobre o que Jesus fez na vida dele e sobre a sua libertação. E foi justamente o testemunho deste irmão que permitiu que estas cidades futuramente fossem evangelizadas e o cristianismo entrasse nessas cidades de uma forma muito mais fácil. A pessoa transformada, como no caso as pessoas possessas aqui, elas levaram em si mesmas as evidências de que Jesus era o Messias. Elas podiam dizer porque elas passaram pela transformação. E assim, você e eu, quando experimentamos do poder de Cristo, quando somos tocados pela graça de Deus, nós podemos e devemos fazer a mesma coisa. Porque Deus quer atrair o maior número possível de pessoas para a eternidade. E por isso que você aprenda com essa história, que você se motive com essa história a contar para as pessoas sobre o que Jesus fez e faz na sua vida, para que outros se sintam motivados a conhecerem o plano de salvação como você e a irem para o céu com você. Amanhã daremos continuidade a este nosso estudo, mas eu relembro a você de um evento muito importante que vamos ter agora, dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro, quinta-feira, 9 horas da noite, eu vou dar um aulão de interpretação bíblica. Se você assistir essa aula, você nunca mais vai ler e estudar a Bíblia do mesmo jeito. Eu vou repartir com você conceitos, dicas especiais para você estudar a palavra de Deus. E vou focar em um gênero literário
que é o gênero epistolar, ou seja, as epístolas de Paulo. Depois que eu explicar para você todos os conceitos mais importantes sobre interpretação bíblica e como fazer isso, eu vou, ao vivo, ensinar você a estudar, por exemplo, uma das cartas de Paulo. Não vou dizer qual é, vai ser surpresa. Nós vamos fazer o estudo juntos, vamos tirar as conclusões juntos, vamos pesquisar as ferramentas juntos, para que nós possamos aprender a estudar a Bíblia. Se eu puder ensinar isso para você, eu vou me sentir muito satisfeito e cumpridor da minha missão aqui nesta terra. Mas para isso, eu preciso que você se inscreva, que você vá no link disponível aqui ao final do áudio e que você se inscreva. Não basta só clicar eu tenho interesse ou eu vou. Você precisa, além disso, finalizar a sua inscrição, pois do contrário, o Facebook não vai avisar a você do evento ao vivo e você não poderá também participar. Então não perca esta oportunidade. Eu vou estar lhe ajudando com um material muito rico e precioso que vai fazer uma grande diferença na sua maneira de ler a Bíblia e na forma como você compreende a Deus e se relaciona com Ele. Então vai ser uma honra para mim ter a você como aluno, como aluna, neste evento ao vivo no Facebook, que será agora nesta quinta-feira, 10 de setembro, às 9 horas da noite. Então se inscreva, estarei lhe esperando. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo estudo. Hoje vamos finalizar o nosso estudo, mas quero lhe tranquilizar com o fato de que eu vou, no dia de hoje, mencionar também o estudo da lição de ontem, que não foi disponibilizada para você, devido a alguns probleminhas que eu tive de saúde, mas nada grave, estou bem agora. E agora vou poder disponibilizar para você o estudo tanto de quarta quanto agora de quinta, e que nós estamos aprendendo, não é? Sobre a maneira correta de compartilharmos a história de Jesus com as pessoas. Vamos começar vendo o seguinte: para nós testemunharmos sobre Jesus, nós precisamos primeiramente termos segurança. Segurança de quê? Segurança de que estamos salvos. Se você não tiver certeza da salvação, como que você pode levar para as pessoas a certeza da salvação? Como que você pode compartilhar algo que você não tem? É importante nós avaliarmos isso porque existem muitos cristãos bondosos que vivem num estado de eterna incerteza quanto à salvação. Porque eles pensam, eles imaginam que em um dia eles terão de ser bons o suficientes para serem salvos. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Mesmo que nós devamos, e sem a santificação não veremos o Senhor, precisamos passar pela santificação, nós não podemos imaginar o dia em que nós seremos plenamente, suficientemente bons para sermos salvos, porque nós nunca o somos. O que nós devemos fazer é permitir que o Espírito Santo continue efetuando a sua obra em nós e desenvolvermos uma compreensão maior da doutrina da justificação pela fé, para que paremos de olhar para nós e olhemos mais para Jesus. Hebreus 12:2 diz assim, que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Por isso, a frase que diz, quando olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus não vejo como me perder, é uma frase que expressa muito bem o que Hebreus 12:2 nos incentiva a fazermos. Quando você olha para dentro de você, você não vê como ser salvo, porque você é um pecador. Mas quando você olha para Jesus e para o que Ele fez por você na cruz, não tem como você se perder. É por isso que o foco do cristão não pode ser nele mesmo, tem que ser em Jesus.
Você não tem que olhar para dentro de você, na maior parte das vezes, tem que olhar para a cruz. É por isso que em Isaías 45:22, em harmonia com isso, diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então nós somos convidados a olharmos para Jesus, para Deus, e não para dentro de nós. Devemos olhar para dentro de nós para refletirmos em que nível de santificação, de transformação nos encontramos. Agora, nós não devemos focar no nosso coração. Devemos focar o nosso olhar para a cruz. Tanto que a Bíblia mostra que se nós fizermos isso, nós podemos ter certeza da salvação. E aí nós poderemos testemunhar com mais eficácia. Por exemplo, em 1 João 5:11-13, o apóstolo é muito claro em dizer o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, João apresenta a certeza de que Deus já deu a vida eterna para nós, por meio de Jesus, que se nós temos o Filho, nós temos a vida eterna garantida. E que se nós cremos em Jesus, nós temos a vida eterna garantida. Então, é isso que a Bíblia quer passar, a certeza da salvação. Isso não significa que uma vez salvo, você está salvo para sempre, porque você pode um dia decidir não querer mais a salvação. Não é? Então, a salvação, para você continuar salvo, você tem que perseverar em seguir a Cristo. Porque ele diz em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, a vossa salvação eterna. Então Jesus, ele quer que você se alegre com a certeza da salvação que ele lhe ofereceu, ele deu de forma tão generosa e amorosa. Se você foi já declarado justo pela fé em Jesus, você até agora tem que ter paz com Deus. Romanos 5:1 diz isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não pode viver com uma eterna incerteza da salvação. Você tem que parar, portanto, de olhar para si e olhar mais para a cruz. E será que vale a pena testemunharmos sobre Cristo? Não há dúvidas de que sim. Óbvio que quando você e eu aceitamos a Jesus, o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, ela é crucificada com Cristo. E isso dói, porque nós deixamos de fazer certas coisas que gostávamos de fazer. Entretanto, a recompensa que recebemos por seguir a Jesus supera essa dor de perdermos algo que na verdade era ruim para nós. Mas eu quero lhe dizer uma coisa também importante sobre isso. A santificação é um processo que leva a vida toda. Você não deve pensar que antes da glorificação você vai chegar num ponto em que você não terá mais nada a melhorar e a crescer, não. É só a partir da glorificação que a nossa natureza pecaminosa será tirada de dentro de nós. Mas enquanto isso, você tem que manter-se ligado a Jesus e permitir que o Espírito Santo atue em você. E algo muito importante também para o seu testemunho acerca de Jesus. Os testemunhos mais poderosos para transformar a vida das pessoas se concentram naquilo que Cristo fez por você e não no que você abandonou por causa de Cristo. Porque você não deve focar o eu, você tem que focar a Jesus e o seu sacrifício. Então fale mais do que Cristo fez na sua vida e não do que você parou de fazer por causa de Cristo, porque isso é desmotivador, especialmente para o pecador, quem está pegado ao pecado. Mas se você falar do que Cristo faz na sua vida, aí ele vai se apaixonar por Jesus. E se apaixonando por Jesus, aí ele vai permitir que o Espírito Santo o transforme. E ele se torna uma pessoa cada vez melhor. Então, olhe mais para a cruz. Olhe para o que Cristo fez por você. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Ou seja, se você é filho do dono do universo, a sua herança será maravilhosamente rica, diríamos assim. Além da vida eterna, você vai ter tudo do bom e do melhor ao lado de Deus. Então você é um filho de Deus, você creu em Jesus. Pare de duvidar da sua salvação. Olhe para Jesus, olhe para Deus, não olhe para você mesmo e nem para você mesma. Eu agradeço a você por sua companhia e quero lhe dizer uma coisa. Hoje, quinta-feira, é o último dia para você poder se inscrever no nosso evento ao vivo no Facebook, que será uma aula sobre interpretação bíblica. Você só tem até as 20 horas para se inscrever, porque às 21 horas, 9 horas da noite, começarei o evento ao vivo, em que eu vou dar para você dicas, técnicas, regras de interpretação bíblica, para que você aprenda a observar o texto, interpretá-lo e extrair o tesouro da palavra de Deus para o seu coração. Então, vá até ao link que se encontra na descrição desse áudio, desse estudo. Você vai abrir uma tela no Facebook, uma tela de evento, e ali vai ter um botão azul, comprar acesso, que o Facebook tem esse tipo agora de evento, não é, pago, e um preço obviamente muito irrisório pelo valor que este evento vai acrescentar na sua vida. Então nós vamos estar aproximadamente 2 horas juntos, estudando sobre interpretação bíblica. No final quero responder perguntas sobre esse assunto. Eu quero ensinar você a ler a Bíblia com outros olhos. Quero falar para você um pouco de como que eu estudo a Bíblia. E eu gostaria muito de ter a honra de ter você participando deste evento. Então hoje, quinta-feira, 9 horas da noite, será um evento ao vivo no Facebook. Se você adquirir o seu acesso, o Facebook vai notificar você para que você não perca o evento. Tá bom? Então não basta clicar só assim, lá onde diz assim, eu vou ou tenho interesse. Não, você tem que ir no botão azul, adquirir o acesso para você fazer parte do nosso evento. Tá bom? Vai ser uma honra para mim ter você como aluno também neste evento ao vivo. E nós vamos, obviamente, se você não puder dessa vez, não fique triste, nós faremos outros eventos desses, pelo menos, quem sabe, aí um ao mês, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de aprenderem sobre interpretação bíblica, né? Que é o mesmo que hermenêutica, a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Obrigado por participar do estudo de hoje. Espero você, então, hoje à noite, quinta-feira, 9 horas, no evento ao vivo do Facebook sobre interpretação bíblica. Um forte abraço e até lá!